Ronaldo Fenômeno decide seguir sua empregada e descobre uma história de partir o coração. Ronaldo Fenômeno estacionou seu carro de luxo, um SUV preto brilhante, em frente ao moderno centro de treinamento do clube, um espaço que ele frequentava regularmente, mesmo após se aposentar dos gramados, agora como embaixador e mentor de jovens jogadores. Vestindo uma camisa polo preta que destacava sua figura robusta, uma calça jeans desbotada e um par de tênis casuais. Ele desceu do veículo e cumprimentou os seguranças na entrada com um sorriso largo e genuíno, aquele que o tornou uma das figuras mais queridas do futebol mundial. Apesar de ser uma lenda viva, um dos maiores atacantes da história do esporte, Ronaldo sempre fez questão de tratar todos ao seu redor com o mesmo respeito e consideração, desde os funcionários mais simples até os grandes dirigentes do clube. Ele acenou para os seguranças com um "Bom dia, tudo bem?" e recebeu em resposta um sorriso animado e um claro Ronaldo: "Sempre bom te ver aqui, craque." Ao caminhar pelos corredores amplos e bem iluminados do complexo esportivo, com paredes decoradas com troféus reluzentes e fotos históricas do Clube Ronaldo, notou uma figura que já se havia chamado sua atenção algumas vezes antes. Era Maria, uma empregada que trabalhava na limpeza do centro de treinamento. Uma mulher de meia idade, com mãos calejadas pelo trabalho duro e um semblante sempre cansado, mas que nunca deixava de oferecer um sorriso tímido e gentil quando cruzava com ele. Maria parecia estar sempre lá, independentemente da hora do dia. Ela chegava antes de todos varrendo os corredores silenciosos, enquanto o sol ainda nem havia nascido, e saía depois que o último jogador já tinha ido embora, deixando o chão brilhando como se fosse novo. Naquele dia, ao passar por ela no corredor principal, Ronaldo decidiu parar para conversar algo que poucos jogadores ou funcionários faziam em meio à correria do dia a dia. "Bom dia, Maria. Como você está hoje?" perguntou ele com a voz calorosa e um sorriso amigável que iluminava seu rosto. Maria, que estava limpando uma das portas de vidro com um pano úmido, levantou o olhar rapidamente, visivelmente surpresa com a atenção que recebia. "Bom dia, Sr. Ronaldo. Tô bem, graças a Deus", respondeu ela com uma voz suave e carregada de humildade. Seus olhos brilhavam com uma gratidão sincera por ser notada, e ela abaixou o olhar quase imediatamente, como se não estivesse acostumada a ser o centro das atenções. "Por favor, me chama só de Ronaldo", disse ele com um tom gentil que buscava quebrar qualquer barreira entre eles. "Tenho notado que você sempre é a primeira a chegar e a última a sair. Deve ser muito cansativo." Maria baixou os olhos com um leve sorriso de quem não estava habituada a falar sobre si mesma. "É necessário, Sr. Ronaldo. Tenho 3 filhos para criar sozinha, e minha mãe também depende de mim", respondeu ela com uma dignidade que tocou Ronaldo profundamente. Aquela resposta simples, mas cheia de verdade, ressoou dentro dele como um eco de sua própria história. Ele mesmo vinha de origens humildes em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, onde crescera em uma casa pequena com chão de terra batida, vendo sua mãe se desdobrar em 2 empregos para sustentar a família, enquanto ele corria atrás do sonho de se tornar jogador de futebol. Ronaldo lembrou-se dos dias em que sua mãe chegava em casa exausta, com as mãos ásperas de tanto lavar roupa para os outros, mas ainda encontrava forças para preparar uma janta simples para ele e seus irmãos, sempre com um sorriso no rosto. Aquela memória trouxe um aperto no peito de Ronaldo, e ele ficou em silêncio por um momento, olhando para Maria com uma empatia que não conseguia disfarçar. Seus pensamentos foram interrompidos pelo técnico Carlos, que o chamou para o início das atividades no campo. "Ronaldo vem dar uma força para os meninos hoje. Eles estão precisando de um incentivo do craque", gritou Carlos com um tom animado. Ronaldo acenou com a cabeça, mas antes de se afastar, olhou para Maria e disse: "Você é uma guerreira, Maria. Parabéns pelo seu esforço." Maria sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão, e voltou ao seu trabalho enquanto Ronaldo seguia para o campo. Durante o treino, enquanto observava os jovens jogadores driblando e chutando a bola com energia, a imagem de Maria não saía de sua mente.
Ele não conseguia parar de pensar na maneira como ela falava dos filhos, na resignação silenciosa que carregava em cada palavra e na força que demonstrava ao enfrentar um dia tão longo e exaustivo. Nos dias seguintes, Ronaldo começou a observar Maria com ainda mais atenção, como se algo dentro dele insistisse em entender melhor a história daquela mulher que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ele notou que ela sempre guardava parte da comida do refeitório em pequenos recipientes plásticos, embrulhando-os cuidadosamente antes de colocá-los em sua bolsa surrada, como se fossem um tesouro. Percebeu também que suas roupas, embora limpas e bem cuidadas, estavam visivelmente gastas, com remendos discretos nas mangas da blusa e rasgos sutis nos sapatos que ela tentava disfarçar. Um dia, ele a viu saindo do centro de treinamento, ao final do expediente caminhando com passos lentos até um ponto de ônibus distante carregando sacolas pesadas que pareciam dobrar seu corpo magro sob o peso. Ronaldo ficou parado no estacionamento, observando-a de longe, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Ele já tinha visto muitas pessoas em situações difíceis ao longo de sua vida, mas havia algo na postura de Maria, na maneira como ela enfrentava a exaustão com dignidade, que o fazia lembrar de sua própria mãe nos tempos difíceis de sua infância, quando ela trabalhava como costureira e faxineira para pagar as contas enquanto ele sonhava com o futebol. Naquele momento, Ronaldo decidiu que precisava saber mais sobre ela, entender a realidade que Maria enfrentava fora daquele ambiente controlado e luxuoso do centro de treinamento. Ele sabia que poderia parecer invasivo, mas algo dentro dele dizia que não podia simplesmente ignorar o que estava vendo. No dia seguinte, ele conversou rapidamente com Ana, uma funcionária do refeitório que parecia conhecer todos os detalhes da vida de quem trabalhava no centro. Ana, você sabe algo sobre a Maria, a moça da limpeza? Perguntou Ronaldo com um tom casual, enquanto pegava um prato de comida. Ana, uma mulher de sorriso fácil e voz calorosa, assentiu. Claro, Ronaldo. A Maria é uma batalhadora. Ela cria os filhos sozinha desde que o marido morreu há alguns anos. Um acidente na obra onde ele trabalhava. Parece que ela também cuida da mãe idosa que está bem doente. Ela mora lá para os lados da periferia, bem longe daqui, e dizem que a casa dela está caindo aos pedaços. Mas ela nunca reclama, sabe? Sempre sorrindo, sempre trabalhando duro. As palavras de Ana confirmaram o que Ronaldo já suspeitava, mas também adicionaram um peso ainda maior ao que ele sentia. Ele agradeceu a Ana e seguiu para o treino, mas sua mente estava longe e perdida nos pensamentos sobre Maria e sua família. Durante aquela semana, ele continuou a observar Maria de forma discreta, cada vez mais impressionado com sua dedicação. Ele notou que ela sempre chegava com os olhos vermelhos de sono como se não tivesse dormido o suficiente e que às vezes parecia se apoiar na parede por alguns segundos, como se precisasse reunir forças para continuar. Um dia ele a viu conversando com um dos seguranças do centro, pedindo para levar algumas frutas que sobraram do refeitório, e o segurança, com um sorriso gentil, entregou-lhe uma sacola cheia de maçãs e bananas. Maria agradeceu com um gesto humilde e guardou a sacola em sua bolsa como se fosse um presente precioso. Aquela cena tocou Ronaldo profundamente, e ele percebeu que não podia mais apenas observar, precisava agir. Depois de uma semana de observações silenciosas, Ronaldo tomou uma decisão que ele mesmo sabia que poderia parecer invasiva, mas que sentia ser necessária para entender a realidade de Maria. Ao final do expediente, ele esperou Maria sair do centro de treinamento, carregando suas sacolas pesadas como de costume, e caminhar lentamente até o ponto de ônibus que ficava a quase 1 quilômetro dali. Ronaldo entrou em seu carro, um SUV preto que contrastava com a simplicidade do cenário ao seu redor, e decidiu segui-la. Ele manteve uma distância segura, dirigindo com cuidado para não chamar atenção, enquanto o ônibus que Maria pegou deixava a área nobre da cidade e seguia para a periferia, atravessando bairros cada vez mais pobres e afastados. O trajeto foi longo, muito mais longo do que Ronaldo imaginava, e a cada quilômetro percorrido, ele ficava mais surpreso com a distância que Maria enfrentava todos os dias para trabalhar. O ônibus passou por ruas de asfalto quebrado por praças abandonadas,
onde crianças jogavam bola descalças, e finalmente chegou a uma região ainda mais afastada, onde o asfalto deu lugar a uma estrada de terra. Ronaldo estacionou seu carro a uma distância segura e desceu, decidindo segui-la a pé para não ser notado. O caminho agora era uma trilha estreita, cercada por vegetação seca e terrenos baldios, com o sol se pondo ao longe e lançando uma luz alaranjada sobre a paisagem árida. Maria caminhava com passos firmes, mas lentos, carregando suas sacolas pesadas como se fossem uma extensão de seu corpo. Ronaldo a seguia a uma distância respeitosa, escondendo-se entre as árvores e arbustos para não ser visto. Depois de mais 20 minutos de caminhada, ele finalmente avistou o destino, uma pequena casa de taipa feita de barro e madeira, com um telhado de palha que parecia prestes a desabar a qualquer momento. A simplicidade extrema da moradia deixou Ronaldo sem palavras, com um nó na garganta que ele não conseguia desfazer. A casa não tinha energia elétrica e ele pôde ver algumas velas acesas através da única janela frontal, lançando uma luz fraca e tremeluzente que mal iluminava o interior. Escondido atrás de uma árvore, Ronaldo observou em silêncio enquanto Maria era recebida por 3 crianças que correram para abraçá-la com sorrisos radiantes. A mais velha, um menino que não devia ter mais de 12 anos, parecia ser o mais animado, ajudando a mãe a carregar as sacolas para dentro. Ronaldo também notou uma senhora idosa, provavelmente a mãe de Maria, sentada em uma cadeira de madeira na varanda improvisada com um olhar cansado, mas cheio de ternura ao ver a filha chegar. O que mais impressionou Ronaldo não foi a pobreza evidente, mas a alegria genuína daquele encontro. Maria distribuiu os pequenos recipientes com comida que havia trazido do centro de treinamento, e as crianças receberam aquela refeição simples como se fosse um banquete de rei. Eles riam e conversavam enquanto comiam, e Ronaldo pôde ouvir fragmentos de suas vozes falando sobre o dia e os sonhos que tinham para o futuro. Ele sentiu os olhos marejarem ao assistir àquela cena, lembrando-se de sua própria infância, quando ele e seus irmãos esperavam ansiosamente pela mãe, voltando do trabalho, trazendo o pouco que conseguia para alimentar a família. Ronaldo ficou ali escondido por mais alguns minutos, absorvendo cada detalhe daquela realidade que ele sabia que não podia ignorar. Ele sabia que precisava fazer algo, mas também sabia que qualquer ajuda teria que ser oferecida com cuidado para não ferir o orgulho daquela mulher que enfrentava tantas dificuldades com tanta dignidade. A cena que Ronaldo Fenômeno presenciou na pequena casa de taipa de Maria, escondido atrás de uma árvore ao entardecer, ficou gravada em sua mente como uma pintura que ele não conseguia apagar. A casa feita de barro e madeira com um telhado de palha que parecia prestes a desabar, era um símbolo de uma realidade que Ronaldo conhecia bem, mas que havia deixado para trás há muito tempo. Ele viu Maria sendo recebida por suas 3 crianças, que correram para abraçá-la com sorrisos radiantes, e pela mãe idosa que estava sentada em uma cadeira de madeira na varanda, improvisada com um olhar cansado, mas cheio de ternura. A luz fraca das velas tremeluzia através da única janela frontal, revelando que a casa não tinha energia elétrica, e o som das risadas das crianças, misturado ao murmúrio suave da conversa de Maria com sua mãe, encheu o ar com uma alegria que contrastava dolorosamente com a pobreza evidente ao redor. Ronaldo observou em silêncio, enquanto Maria distribuía os pequenos recipientes com comida que havia trazido do centro de treinamento, e as crianças os receberam como se fosse um banquete de Natal, sentando-se ao redor de uma mesa improvisada feita de tábuas velhas. O menino mais velho que Ronaldo mais tarde descobriria se chamar João, parecia ser o mais animado, ajudando a mãe a organizar a comida e servindo as irmãs mais novas, com um cuidado que não condizia com sua idade, como se fosse um pequeno adulto preso no corpo de uma criança de 12 anos. Ronaldo sentiu um nó na garganta ao assistir àquela cena, e seus olhos marejaram com lágrimas que ele tentou segurar, mas que caíram silenciosamente por seu rosto. Ele não conseguia desviar o olhar daquela família, que mesmo vivendo em condições tão precárias, compartilhava um amor e uma união que ele raramente via em sua vida atual, cercada por luxo e fama. A imagem de Maria com seu semblante cansado, mas cheio de ternura,
trouxe de volta memórias de sua própria infância. Em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, quando ele e seus irmãos esperavam ansiosamente pela mãe, voltando do trabalho, trazendo o pouco que conseguia para alimentar a família. Ronaldo lembrou-se das noites em que sua mãe, exausta de trabalhar como faxineira e costureira, ainda encontrava forças para fazer uma sopa rala de feijão, e como ele e seus irmãos comiam com gratidão, sabendo que aquele era o melhor que ela podia oferecer. Ele lembrou-se também das vezes em que chorou escondido nas categorias de base do Cruzeiro, sentindo falta de casa e da família, mas determinado a triunfar no futebol para dar uma vida melhor a eles. Aquelas lembranças o transportaram de volta a um tempo em que a vida era mais simples, mas também mais dura, e ele percebeu que, apesar de todo o sucesso que alcançara, nunca havia esquecido de onde viera. Ao retornar para seu carro, Ronaldo não conseguia conter as lágrimas que agora escorriam livremente por seu rosto. Ele dirigiu de volta para casa em silêncio, com a mente girando em torno do contraste gritante entre sua vida atual, com suas mansões, carros de luxo e contratos milionários, e a realidade de Maria, que enfrentava diariamente uma jornada de quase 4 horas para trabalhar apenas para sustentar sua família com o pouco que ganhava. Durante todo o caminho ele pensou na dignidade silenciosa daquela mulher, na maneira como ela enfrentava cada dia, sem jamais reclamar, e na alegria genuína que viu naqueles rostos infantis, mesmo em meio à pobreza extrema. Naquela noite, Ronaldo mal conseguiu dormir, revirando-se na cama, enquanto pensava em como poderia ajudar Maria sem ferir seu orgulho. Ele conhecia bem o valor da dignidade e do trabalho honesto, valores que seus pais lhe haviam ensinado e que ele carregava consigo mesmo depois de se tornar uma estrela mundial do futebol. Sabia que qualquer ajuda precisaria ser oferecida com cuidado para que Maria não se sentisse como uma beneficiária de caridade, mas como alguém que merecia uma oportunidade justa. Na manhã seguinte, Ronaldo chegou mais cedo ao centro de treinamento, esperando encontrar Maria antes que os outros funcionários e jogadores chegassem. Quando a viu entrando pela porta dos fundos com os olhos ainda pesados de sono, após a longa viagem, ele se aproximou com respeito, tentando não parecer intrometido. — Bom dia, Maria. Podemos conversar um minutinho? Perguntou ele com um tom gentil e um sorriso que buscava tranquilizá-la. Maria pareceu preocupada, talvez temendo por seu emprego, e seu olhar baixou rapidamente. — Bom dia, Sr. Ronaldo. Claro, é sobre o quê? Respondeu ela com a voz trêmula. Ronaldo rapidamente a tranquilizou, erguendo as mãos em um gesto de calma. — Não se preocupe, não é nada de ruim. Na verdade, queria te fazer uma proposta, disse ele com um sorriso que iluminava seu rosto. Ronaldo explicou que estava procurando alguém de confiança para trabalhar em sua casa, cuidando especialmente da organização de seus pertences pessoais e da cozinha. Ele sabia que Maria era uma excelente cozinheira, pois outros funcionários do centro de treinamento sempre elogiavam as marmitas que ela trazia de casa, feitas com um cuidado que revelava seu talento para a culinária. O salário seria o dobro do que você ganha aqui, e eu providenciaria transporte para que você não precise mais pegar ônibus. Continuou ele, observando a reação de Maria. O que acha? Maria olhou para Ronaldo com os olhos marejados, desconfiada da proposta repentina. Por que o Sr. Ronaldo? Há tantas pessoas mais qualificadas, perguntou ela com a voz cheia de humildade. Ronaldo sorriu, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque vejo em você os mesmos valores que minha mãe me ensinou. Trabalho duro, honestidade, dedicação à família. São qualidades que nenhum dinheiro pode comprar, respondeu ele com sinceridade. O que Ronaldo não disse foi que ele já havia conversado com a administração do centro de treinamento para garantir que Maria não perdesse seu emprego atual. Seu plano era que ela trabalhasse meio período em cada lugar, ganhando o dobro do que recebia antes, mas tendo mais tempo para sua família. Maria ficou em silêncio por um momento, processando a proposta que parecia boa demais para ser verdade. Depois de alguns segundos, ela assentiu com lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu aceito, Sr. Ronaldo. Muito obrigada por essa oportunidade, disse ela com a voz embargada de emoção. Ronaldo sorriu e apertou sua mão com delicadeza.
Você não vai se arrepender, Maria. E por favor me chama só de Ronaldo, respondeu ele com um tom caloroso que fez Maria sorrir timidamente. Nos dias seguintes, Ronaldo organizou discretamente um carro para buscar Maria, em casa todas as manhãs, poupando-lhe quase 4 horas diárias de deslocamento. Ele também começou a perguntar mais sobre a vida dela, sempre com respeito, e descobriu que o marido de Maria havia falecido há 3 anos, vítima de um acidente de trabalho na construção civil, deixando-a sozinha para sustentar os filhos e a mãe idosa, que sofria de problemas cardíacos e precisava de cuidados constantes. Ronaldo ficou ainda mais chocado ao saber que João, o filho mais velho de Maria, de apenas 12 anos, havia abandonado a escola para trabalhar como ajudante em uma oficina mecânica nas proximidades, tentando aliviar o fardo da mãe. Aquela revelação foi um golpe duro para Ronaldo, que sempre acreditou na educação como um caminho para transformar vidas. Ele lembrou-se de como sua própria mãe insistiu para que ele continuasse estudando, mesmo quando o futebol começou a consumir todo o seu tempo, e como isso o ajudou a ser mais do que apenas um jogador. Ele decidiu que precisava fazer algo por João e pelas outras crianças, mas sabia que Maria não aceitaria ajuda direta sem sentir que estava sendo tratada como objeto de caridade. Para entender melhor a situação, Ronaldo pediu a Ana, a funcionária do refeitório, que parecia conhecer todos os detalhes da vida de quem trabalhava no centro, para conversar com Maria e descobrir mais sobre suas necessidades. Ana, que tinha um coração generoso e uma habilidade natural para fazer as pessoas se abrirem, passou um tempo com Maria durante o intervalo do almoço e depois relatou a Ronaldo o que descobriu. Ronaldo, a situação da Maria é pior do que eu imaginava, disse Ana com os olhos cheios de preocupação. A mãe dela precisa de remédios caros para o coração, mas ela não consegue pagar. E o João, o filho mais velho, está trabalhando na oficina porque eles não têm dinheiro para comprar material escolar para as crianças. A casa deles está caindo aos pedaços e eles nem têm água encanada. Ronaldo ouviu tudo em silêncio com o rosto sério, sentindo o peso de cada palavra. Ele agradeceu a Ana e prometeu que faria algo para ajudar, mas pediu que ela mantivesse a conversa em sigilo, para não constranger Maria. Naquele mesmo dia, ele ligou para Ricardo, seu amigo e ex-companheiro de seleção brasileira, que agora trabalhava como agente esportivo e tinha uma rede de contatos ampla. Ricardo, preciso da tua ajuda, disse Ronaldo com a voz firme, mas carregada de emoção. Quero ajudar uma família que está passando por dificuldade, mas preciso fazer isso do jeito certo, sem que eles se sintam humilhados. Ricardo ouviu atentamente enquanto Ronaldo contava a história de Maria e sugeriu algumas ideias para começar. Você pode começar com algo pequeno, Ronaldo. Talvez ajudar as crianças a voltarem para a escola, arrumar um jeito de pagar os remédios da mãe dela. Depois a gente pensa em algo maior como melhorar a casa deles, disse Ricardo com um tom prático. Ronaldo assentiu, sentindo que estava no caminho certo. Ele também entrou em contato com Clara, uma jornalista esportiva que o conhecia há anos e que tinha uma sensibilidade especial para histórias humanas. Clara, quero que você escreva sobre uma mulher que trabalha aqui no centro de treinamento, disse ele explicando a situação de Maria. Mas não publica nada ainda. Quero que a história dela inspire outras pessoas, mas só quando ela estiver pronta para isso. Clara ficou comovida com o relato de Ronaldo e prometeu que escreveria um artigo que honrasse a dignidade de Maria e sua família, mas que só o publicaria quando Ronaldo desse o sinal verde. Enquanto isso, Ronaldo começou a implementar seu plano para ajudar Maria, começando com pequenos gestos que não levantariam suspeitas. Ele providenciou para que os filhos dela recebessem material escolar e uniformes novos apresentados como parte de um programa de apoio do centro de treinamento e contratou um professor particular para ajudar João a recuperar o tempo perdido na escola. Tudo isso sem que Maria soubesse que ele estava por trás das ações. Ele também começou a planejar algo maior, algo que transformaria a vida daquela família para sempre, mas que exigiria tempo, cuidado e discrição para ser executado da maneira certa. Ronaldo Fenômeno sabia que os pequenos gestos que ele havia feito para ajudar Maria e sua família eram apenas o começo, um alívio temporário para uma situação que exigia uma transformação mais profunda e duradoura.
Ele havia providenciado material escolar e uniformes para os filhos dela, apresentado como parte de um suposto programa de apoio do centro de treinamento e contratado um professor particular para ajudar João, o filho mais velho de Maria, a recuperar o tempo perdido na escola. Tudo isso sem que ela soubesse que ele era o verdadeiro responsável. Ronaldo também havia garantido que um carro a buscasse todas as manhãs, poupando-a de quase 4 horas diárias de deslocamento, e que os remédios caros para o coração da mãe de Maria fossem pagos disfarçando a ajuda como um benefício do novo emprego que ele lhe oferecera em sua casa. Mas ele sabia que isso não era suficiente. A casa de taipa, onde Maria vivia com sua família sem energia elétrica, sem água encanada e com um telhado de palha que parecia desabar a qualquer momento, não era um lar digno para uma mulher tão batalhadora e sua família amorosa. Ronaldo decidiu que precisava fazer algo maior, algo que mudasse a vida deles para sempre, mas que fosse feito com o maior cuidado para não ferir o orgulho de Maria, uma mulher que ele aprendera a admirar profundamente por sua dignidade e força. Ele começou a planejar a construção de uma nova casa para a família, mas sabia que precisaria agir com discrição para que Maria não se sentisse desconfortável ou humilhada. Ronaldo entrou em contato com Ricardo, seu amigo e ex-companheiro de seleção brasileira, que agora trabalhava como agente esportivo e tinha uma rede de contatos ampla. Ricardo, quero construir uma casa para Maria e a família dela, disse Ronaldo com a voz firme, mas cheia de emoção. Mas tem que ser algo simples que não destoie da região onde ela mora. Não quero que ela se sinta constrangida, entende? Ricardo assentiu, compreendendo imediatamente a sensibilidade da situação. Deixa comigo, Ronaldo. Vou falar com um amigo que tem uma construtora pequena e a gente pode fazer tudo rápido e sem alarde, respondeu ele com um tom prático. Ricardo também sugeriu que Ronaldo organizasse um evento de caridade para arrecadar fundos para outras famílias em situações semelhantes, transformando a história de Maria em uma inspiração para ajudar mais pessoas. Ronaldo gostou da ideia e pediu que Ricardo começasse a planejar o evento enquanto ele supervisionava a construção da casa. Nos dias seguintes, Ronaldo utilizou seus contatos para comprar discretamente um terreno vizinho ao de Maria, uma área maior e em melhores condições, com solo firme e acesso mais fácil a uma estrada de terra que levava à cidade. Ele contratou uma equipe de construção pequena composta por trabalhadores locais que conheciam a região e sabiam trabalhar com rapidez e eficiência. Ronaldo fez questão de supervisionar o projeto pessoalmente nos momentos livres entre seus compromissos no centro de treinamento, visitando o terreno sempre que possível, para garantir que tudo estivesse saindo como planejado. Ele não queria uma mansão que destoasse da simplicidade da região e envergonhasse Maria. Ele queria um lar digno com infraestrutura básica, onde a família pudesse viver com segurança e conforto. A casa foi projetada para ser simples, mas funcional, com 3 quartos pequenos, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro com água encanada, algo que Maria nunca tivera antes. Ronaldo também garantiu que a casa tivesse energia elétrica e um telhado de telhas resistente para que a família não precisasse mais se preocupar com goteiras ou chuvas fortes. O projeto avançou rapidamente e em poucas semanas a casa estava pronta, mobiliada com móveis básicos, mas novos e equipada com tudo o que a família precisaria para começar uma nova vida. Quando a casa ficou concluída, Ronaldo organizou uma pequena festa de inauguração, convidando apenas Maria e sua família para que o momento fosse íntimo e significativo. Ele chegou ao terreno no fim da tarde, com o sol se pondo ao longe e pintando o céu de tons alaranjados e rosados, trazendo consigo algumas sacolas com alimentos brinquedos para as crianças e um sorriso que misturava nervosismo e felicidade. Maria e sua família já estavam lá, esperando por ele, mas ela não sabia exatamente o que estava por vir. Maria, quero te mostrar uma coisa, disse Ronaldo com a voz suave, enquanto a levava pela mão até a entrada da nova casa. Quando Maria viu a construção com sua fachada simples, mas bem cuidada, suas janelas novas e uma porta de madeira que parecia brilhar sob a luz do entardecer, ela ficou sem palavras, com os olhos marejados de emoção. Não posso aceitar isso, Sr. Ronaldo. É demais,
disse ela com lágrimas escorrendo por seu rosto, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ronaldo segurou suas mãos calejadas com delicadeza e olhou diretamente em seus olhos com uma sinceridade que fez o coração de Maria disparar. Maria, você me deu algo muito mais valioso que uma casa, disse ele com a voz embargada. Você me lembrou quem eu sou e de onde vim. Me lembrou os valores que meus pais me ensinaram e que às vezes, em meio à fama e ao dinheiro, a gente corre o risco de esquecer. Essa casa não é um presente meu para você. É um presente que a vida está te dando através de mim, por tudo que você fez, e continua fazendo pelos seus filhos, pela dignidade com que você enfrenta cada dia. Aceita, por favor, não por mim, mas por eles. Maria não conseguiu segurar o choro e abraçou Ronaldo com força, sentindo uma gratidão que não podia ser expressa em palavras. As crianças que observavam a cena com os olhos arregalados correram para dentro da casa, explorando cada canto com gritos de alegria. João, o mais velho, ficou ao lado da mãe com os olhos brilhando de emoção e disse: Obrigado, senhor Ronaldo. Agora a gente vai ter um lugar para morar de verdade. Ronaldo sorriu e bagunçou o cabelo do menino. Você é o homem da casa, João. Cuida bem da tua mãe e das tuas irmãs, tá bom. João assentiu com um sorriso tímido, mas cheio de determinação. Nos meses seguintes, a vida de Maria e sua família mudou completamente. Com o novo emprego na casa de Ronaldo e o transporte que ele providenciava, Maria agora tinha mais tempo para passar com seus filhos e cuidar da mãe, que começou a melhorar com os remédios que Ronaldo pagava discretamente. João voltou para essa escola e, com a ajuda do professor particular que Ronaldo contratou, ele rapidamente recuperou o tempo perdido, tornando-se um dos melhores alunos de sua classe. Ronaldo também garantiu que as irmãs mais novas de João recebessem apoio educacional, e as 3 crianças começaram a sonhar com um futuro que antes parecia impossível. Enquanto isso, o evento de caridade que Ricardo planejou com Ronaldo se tornou realidade. Eles organizaram uma tarde de futebol beneficente em São Paulo, com a participação de ex-jogadores, celebridades e jovens talentos do esporte, arrecadando fundos para ajudar famílias em situações semelhantes à de Maria. Ronaldo fez questão de convidar Clara, a jornalista esportiva, que havia escrito sobre a história de Maria para cobrir o evento. Clara publicou um artigo intitulado De Bento Ribeiro à Solidariedade, Ronaldo Fenômeno Transforma Vidas, que destacou não apenas a ajuda que ele deu a Maria e sua família, mas também como sua iniciativa inspirou outras pessoas a se envolverem em causas sociais. O artigo de Clara teve um impacto enorme, e a história de Maria se tornou um símbolo de esperança e resiliência, incentivando empresas e indivíduos a doarem para a causa. Ana, a funcionária do refeitório do centro de treinamento, que ajudou Ronaldo a entender a situação de Maria, também se envolveu no evento, ajudando a organizar atividades para as crianças presentes. Durante o intervalo do jogo amistoso, Ana se aproximou de Maria, que assistia à partida com sua família, e as duas trocaram um abraço emocionado. Você merece tudo isso, Maria, disse Ana com os olhos cheios de lágrimas. Você é uma inspiração para todos nós. Maria sorriu com humildade e respondeu: Foi o Senhor Ronaldo que mudou nossa vida. Ele é um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Durante o evento, Ricardo organizou uma sessão de futebol com os jovens participantes e Ronaldo jogou ao lado de João, que mostrou uma habilidade impressionante com a bola herdada não apenas do talento natural, mas também da determinação que aprendera com a mãe. Ronaldo observou o menino com orgulho, lembrando-se de si mesmo, na mesma idade, correndo descalço nas ruas de Bento Ribeiro, sonhando com um futuro melhor. Após o jogo, Ronaldo subiu ao palco para falar com a multidão, com João ao seu lado. Hoje estamos aqui para celebrar o talento desses jovens e para ajudar famílias que enfrentam dificuldades, disse ele com a voz cheia de emoção. Mas também estamos aqui para lembrar que o respeito e a solidariedade podem mudar vidas. A história da Maria e da família dela me ensinou isso, e eu espero que ela inspire vocês também. A multidão aplaudiu de pé, e João, que segurava a mão de Ronaldo, sorriu timidamente, sentindo-se orgulhoso de fazer parte daquele momento. Nos meses e anos que se seguiram,
Ronaldo se tornou uma presença constante na vida de Maria e sua família. Ele acompanhou o desenvolvimento escolar das crianças, celebrou seus aniversários com presentes simples, mas significativos, e compartilhou refeições em sua nova casa, sempre com o mesmo respeito e carinho que demonstrara desde o primeiro dia. Maria, por sua vez, começou a trabalhar menos horas no centro de treinamento, com a ajuda de Ana, que a conectou a um emprego mais leve e próximo de sua casa, permitindo que ela passasse ainda mais tempo com sua família. João, com o apoio de Ronaldo, conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola de futebol de elite, onde começou a se destacar como um jovem talento promissor, sonhando em seguir os passos de Ronaldo no esporte. A amizade entre Ronaldo e Maria cresceu cada vez mais, tornando-se um vínculo profundo, que ia além de qualquer relação de trabalho. Para o mundo, Ronaldo Fenômeno continuava sendo o craque genial dos campos, o jogador que fez história com a seleção brasileira e conquistou o coração de milhões de fãs. Mas para Maria e sua família, ele era simplesmente Ronaldo, o amigo que aparecia sem avisar para jogar bola com as crianças, que trazia doces escondidos nos bolsos e que ouvia com genuíno interesse as histórias da mãe idosa de Maria sobre os tempos antigos. Um dia após um evento beneficente em que Ronaldo foi homenageado por suas contribuições sociais, um repórter perguntou qual havia sido o momento mais importante de sua trajetória, esperando uma resposta sobre algum gol histórico ou título mundial. Ronaldo sorriu com os olhos distantes e respondeu sem hesitar: o dia em que segui um ônibus. A resposta enigmática confundiu o repórter, mas para Ronaldo continha toda a verdade sobre o que realmente importava em sua jornada. Aquele dia, em que ele decidiu seguir Maria e descobriu sua história, não apenas transformou a vida daquela família, mas também a dele próprio, conectando-o novamente às suas raízes e ensinando-lhe o verdadeiro significado da solidariedade. E sempre que possível, quando sua agenda cheia permitia, Ronaldo voltava àquela casa simples, sentava-se à mesa com Maria e sua família e compartilhava refeições preparadas com carinho longe dos holofotes e das câmeras. Ali, ele não era a estrela mundial, o jogador lendário ou o ídolo de milhões. Era apenas Ronaldo, o menino de Bento Ribeiro, que nunca esqueceu suas origens e que encontrou no improvável caminho até uma casa de taipa uma das lições mais importantes de sua vida.